Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Glória a Jesus. Ok, o tema da minha mensagem de hoje é duas nações. O tema da minha mensagem de hoje é duas nações. Mas antes de entrar especificamente no tema, eu quero levar vocês em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 11. Por favor, abra no livro de Romanos, nas Sagradas Escrituras, no 5º capítulo, e vamos começar lendo a partir do versículo 11. Sabemos que a carta aos Romanos é para os romanos, que se encontram em Roma, os gentios. Amém? E aí, apóstolo Paulo começa a entrar em alguns assuntos que é de arrepiar muitas das vezes, porque entra em confronto com muitas metodologias ou teologias, se assim podemos nos referir, da época. E como o apóstolo Paulo está explicando o fato na qual Jesus vem e muda a realidade de uma velha aliança para uma nova aliança. E quais são os privilégios, benefícios e as promessas que vêm através de Jesus Cristo? Porque bem sabemos que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Então vamos entender um pouquinho isso antes de entrar especificamente sobre duas nações. A palavra de Deus diz assim, Romanos 5, versículo 11, e se você já está aí, diga glória a Deus. Então nós vamos caminhando de versículo para versículo, e vamos explicando cada versículo de forma pausada, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, nesse presente, agora, alcançamos a reconciliação. Então nós nos gloriamos em Deus por causa de uma pessoa. Nós não nos gloriamos em Deus por causa de uma denominação. Nós não nos gloriamos em Deus por causa de um pastor. Nós não nos gloriamos em Deus por causa das obras que eu tenho feito. Nós não nos gloriamos em Deus porque eu tenho pensado e tenho me enganado de que eu estou cumprindo muito bem as regras e os regulamentos da igreja. E por isso eu dou glória a Deus, porque Deus está me ajudando a cumprir os mandamentos. Nós nos gloriamos em Deus por causa de uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Nos gloriamos em Deus por causa de Jesus, o quê? Jesus Cristo, pelo qual agora, ou seja, nos gloriamos em Deus por causa de Jesus, porque esse Jesus nos reconciliou com Deus. Nos reconciliou a uma vida de paz, de gozo, de frutos, de alegria. Então, quem nos traz gozo, satisfação, não é um sistema, não é uma denominação, não é um grupo e nem tampouco programas, e nem tampouco a sua própria mente dizendo para você que você tem cumprido muito bem e por isso você está alegre e por isso você se sente satisfeito. Não. O que te traz satisfação e o que te faz ser completo é porque você se gloria em Deus por causa daquilo que Jesus fez, e o que Jesus fez foi te reconciliar com o Pai. Então hoje não há mais separação entre você e Deus, não importando o que você faça. É o que a Escritura diz. Nós agora somos o quê? Reconciliados, damos glória a Deus por causa de Jesus. Então a minha reconciliação para com Deus não depende da minha obediência. E nós vamos discorrer as Escrituras, e eu vou mostrar para vocês na Bíblia
Eu não estou falando que você vai viver uma vida desobediente. Eu não estou falando que você agora vai deixar de obedecer ao Senhor, porque na verdade você obedece ao seu pai, não porque é lei, mas porque você o ama. Porque quando você crê dessa forma, a sua crença te faz viver uma vida de acordo com a fé que você confessa. Mas a sua obediência não determina a sua identidade, que foi conquistada por Jesus Cristo. A sua obediência não determina o nível de paz que você experimenta com Deus. A sua obediência não determina se você é mais santo hoje ou mais santo amanhã, porque você cumpriu algumas coisas que você não cumpriu hoje. Você é santo do jeito que você é hoje, daqui 100 anos. Porque a sua santificação, a sua justificação, a sua identidade como justo não foi conquistada por você pela sua obra em obediência a Deus. Porque todos ficaram curtos quanto a esse negócio de obediência. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós damos glória a Deus por Jesus, porque Jesus obedeceu. Porque Jesus cumpriu. Quando nós entendemos e temos essa revelação nos nossos corações, que é por Jesus, a gente para de ficar suando frio. A gente para de ficar dentro daquela obra em querer agradar a Deus, porque uma coisa eu te digo, meu amado, não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar, e não há nada que você possa fazer para que Deus possa te amar. Ele te ama porque Ele te ama, porque Ele nos amou primeiro. A religião tem feito com que a igreja venha a absorver um ensinamento na qual depende de você ser salvo ou não. Depende da sua conduta, depende de quanto dízimo você dá, depende de quantas vezes você jejua, depende de quantas vezes você ora, depende de quantas vezes você vem à igreja, depende de quantas vezes você cumpre aquela lista de regulamento que você prega lá na sua geladeira. E agora as pessoas começam a se sentir bem ou mal mediante as obras que eles executam. E eles se esquecem que existe um homem que se chama Jesus, que já fez toda obra para que você pudesse ser reconciliado com Deus. É isso que Romanos 5,11 está querendo dizer. Romanos 5,12 diz assim, portanto, ou seja, por que está falando portanto? Portanto, por causa dessa informação que eu acabei de passar. Versículo 11 é o contexto. Então agora, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, por favor, mencione para mim, congregação, que homem é esse? Adão. Diga assim, Adão. Mas fala mais forte, fala Adão. Se você está me escutando agora mesmo, dê uma palma para mim ver se você está me escutando. Amém. A uma só, irmão, seja obediente. Mas glória a Deus que é Jesus que foi obediente, vai. Glória a Jesus. É só para saber se você está comigo. Amém? Então, Adão foi aquele que trouxe o que para o mundo? O pecado. Pecado, erro. Ele que trouxe a desobediência. Adão trouxe o pecado ao mundo. Então, fala aqui, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, então, a consequência morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, por causa desse homem, você foi destinado à morte. Por causa de um homem, por causa de Adão, por causa da atitude de um homem. Não parece justo isso, sim ou não? Porque você nem teve a oportunidade de nascer para poder você mesmo tentar atuar. Porque não significa que Adão tinha uma fraqueza que eu também teria. Mas você tem que entender que Adão, quando passou o que passou, ele tinha 100% da mente dele. Você tem 4.4, 4.5, quem é muito esperto é igual Albert Einstein. Tem um pouquinho mais. Você imagina então a tentação que veio a Adão hoje para você. Amados, por causa de um homem, todos nós fomos para o balaio.
todos nós pecamos, por causa de um homem apenas. Agora olha só o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para o povo de Roma. Olha só, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Porque só pode haver pecado quando há lei. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se você vai para um país na qual não tem lei de trânsito, você passar no sinal vermelho não significa um erro. Porque não há uma lei que diz que passar no sinal vermelho é erro ou é errado. Então, onde não há lei, não há como ninguém imputar pecado na tua vida. Não há. É o que está dizendo aqui. E é o que nós sabemos também quando viajamos a alguns países que não existem leis para algumas coisas. Por exemplo, existem países que possuem leis econômicas. Existem outros países que possuem aquilo que nós chamamos de paraíso fiscal, na qual as leis operam de forma diferente. São países como Luxemburgo, Suíça, na qual muitos enviam dinheiro para lá porque não se paga imposto. Tenta fazer isso na América. Então aquilo que é erro aqui não significa que é erro em Luxemburgo ou Suíça, porque não há uma lei específica para aquilo. Então quando não há lei, não tem como você imputar pecado. Se você não fala para o teu filho que aquilo é errado e ele erra, não tem como você falar que ele errou. Porque você não estabeleceu limites. Será que está claro? Será que está claro o que eu estou dizendo para vocês? Agora olha só que interessante. Versículo 14. No entanto, nós estamos discorrendo uma carta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Porque nós sabemos que Jesus foi considerado o segundo Adão, mas não só o segundo Adão, mas ele foi o último Adão. Então significa que todos aqueles que nascem de novo, hoje, não são chamados filhos de Adão. Se encerra a geração dos filhos de Adão em Jesus. Porque a partir de Jesus, ele é o primogênito de Deus, e nele nós agora somos considerados e fomos adotados como filhos de Deus, e não agora somos considerados como filhos de Adão. Então a nossa natureza não é a natureza de Adão. Porque se você é uma nova criatura, significa que a sua natureza também já mudou. Mudou. Eis que tudo se fez e as coisas velhas já. A Bíblia não está falando de atitudes e obras. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, não significa que tudo agora vai estar de acordo com as Escrituras. Quando você aceita Jesus como Salvador, não significa que no outro dia você para de beber. Você para de fumar. Você para de fofocar. Você para de falar mentira. Glória a Jesus. Não significa que os seus hábitos de uma vida passada como velha criatura, agora se alinhou instantaneamente à sua nova criatura. Muito pelo contrário, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a salvação, ela é instantânea e não, em hipótese nenhuma, requer graus ou processo. Porque você recebe a sua justificação e a tua salvação no teu espírito. Você é declarado e declarada justos do Senhor. Por causa daquilo que Jesus fez. Pela obediência de Jesus. Estão comigo? Estão comigo? Agora, a sua alma, onde está a sua inteligência, onde estão os seus temperamentos, onde está a sua personalidade, formatada mediante o seu temperamento e o seu meio ambiente, na qual você cresceu. Então a sua alma absorveu uma cultura,
A sua alma absorveu uma linguagem, a sua alma absorveu uma filosofia de vida, um método de crença em como você vive a sua vida. A sua alma absorveu educação. Então você vem de hábitos. Quando você vem de hábitos, muitas das vezes você desenvolve maus hábitos de uma vida passada. Então agora, quando o Espírito Santo de Deus entra no teu espírito, e agora você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, você é sacerdote, rei, justo, filho, a sua identidade é mudada. Agora o Espírito de Deus, que está no teu espírito, começa a falar com a tua alma. É aquilo que nós chamamos de processo de santificação. A santificação não é para declarar que você é santo. Jesus disse, vós sois. Se Jesus disse isso, já está dito, acabou. Mas a santificação, na qual o apóstolo Paulo fala, a santificação é o ato da interferência do Espírito Santo, lutando contra a sua carne e te ensinando o caminho que você deve andar. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu, é a tua palavra. E a palavra de Deus fala assim, que a palavra de Deus é a que endireita os meus caminhos. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, ele te ajuda agora a endireitar os seus caminhos. Mudar alguma metodologia, maus hábitos, coisas na sua vida que não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Amém? Vocês estão comigo até aqui? Estão comigo até aqui? Amém? Então assim, você não adquire identidade pela sua obra. A sua identidade, a garantia da sua salvação é pela obra de Jesus. O processo da sua santificação vem no momento em que você vai se entregando para Jesus e escutando, e aquilo que a palavra de Deus diz assim, olha só, buscai sempre a renovação da vossa mente. Isso é santificação. É quando você renova o seu pensamento. Você muda de direção. Você agora começa a alinhar a sua fé, alinhar o seu ser e a sua conduta mediante a essa nova criatura que você é. Eu já vi muito crente atuando como não crente. Eu não sei se vocês já viram por aí, vocês já viram por algum crente atuando como não crente. Vocês já viram por aí alguns ministros atuando como... já viram? Já viram? Já viram? Significa que eles perderam a salvação deles? Significa que eles deixaram de ser nova criatura? Passou a ser velha de novo? Ou é nova, é nova. Mas pastor, como é que você explica algumas coisas? Eu não explico. Eu prego o evangelho. Eu não explico. Não foi dado nada na minha mão trazer julgamento na vida. Mas a palavra de Deus fala para poder observar os frutos. Pois é, campeão. Fala para observar, não fala para julgar. Fala para observar os frutos. E aí você determina se você quer andar junto ou não. A questão é sua. Mas julgar a salvação de alguém, a gente não tem sabedoria para isso. É por isso que foi dado isso na mão de Jesus. Aquele que verdadeiramente pagou o preço por essas pessoas. Porque às vezes a gente acaba com algumas pessoas porque não custou nada para a gente. Mas para Jesus custou, e custou preço de sangue. Vocês estão comigo? Aqui nós vamos avançando um pouco mais. Avançando um pouco mais, olha só. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, gente. Olha só, presta atenção. Que através da ofensa de um homem, todo mundo herdou. Mas o dom de Deus, o que é dom? O dom é um presente. É um regalo. É um presente. Então ele está falando aqui, o dom gratuito não é como a ofensa. Por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Isso aqui que significa, olha. É isso que significa, ó. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção, por favor, se coloque de pé, querido. Por favor, Jonadab, se coloque de pé. Esse camarada aqui é Adão. Olha para a cara dele. Adão. O último. Ainda o primeiro, vamos falar. Esse aqui é Adão. Amém, amados? Adão.
Então agora, por favor, Pedro, vem cá, querido. Pastor Ricardo, vem cá, por favor. E pastor Júnior, vem cá, por favor. Vem cá, queridão. Homem de Deus, vamos lá. Vem pra cá. Não, lá de cá, campeão. Você não é Adão, não. Lá de cá, ó. Através do erro desse, todos esses aqui levaram a fama. Já era. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, por causa de uma ofensa, é o que a Bíblia está dizendo. Todos pecaram. Agora vem Jesus. Então, uma ofensa gerou, olha só, uma ofensa gerou vários pecados, consequentemente, condenação para todos. Então agora, o pecado, a condenação de todos é jogado em uma pessoa. Então, uma ofensa gerou várias, mas várias ofensas gerou Jesus, e que veio neutralizar essas ofensas e essa condenação para que o povo pudesse agora herdar, não a ofensa que eles herdaram do primeiro Adão, mas herdar a promessa através do segundo Adão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então aquilo que o primeiro Adão trouxe como herança foi neutralizada e aniquilada por Jesus, que não através dele, ele joga a ofensa, mas ele pega a ofensa do mundo inteiro e traz sobre ele. Adão não. Adão pegou a ofensa dele e espalhou no mundo. Jesus pega o que está tudo espalhado e traz para ele e aniquila tudo na cruz do Calvário. Amém? Obrigado, gente. É simples assim esse versículo. É simples assim. Agora veja bem. Continuando. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, olha só, pela ofensa de um só. Quem é esse um? Quem é esse um? Pela ofensa de um só, quem é esse um? Adão. A morte reinou por esse. Através desse foi que a morte reinou. Estão comigo? Esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então veja bem, gente. Justificação não é algo que você pode merecer. Porque está falando aqui que é o dom da justiça. Dom é um presente. Então justificação você não adquire através das suas obras. Justificação você recebe por graça. É o que a Bíblia está dizendo. Está mesmo dizendo a mesma coisa aí na sua Bíblia? É isso mesmo na sua Bíblia também? Dom da justiça. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então por um veio a morte, e por um veio o presente da sua justificação. Então não há nada que você possa fazer para poder você ser justo. É através de Jesus que você é justificado para a vida. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Diga um só ato. O que é ato? É uma? E uma ação é uma? Um ato é uma ação e uma ação é uma obra. É uma obra. Quando você atua para executar. Quando você faz porque você quer o quê? Executar uma obra, executar algo. Então através, olha só, através de um ato de quê que está escrito aí? Um ato de justiça. Não está falando que Deus precisa do teu ato de justiça para te fazer justo. Não está falando aí que Deus precisa de todos os nossos atos de justiça para fazer o que Ele já fez há mais de 2000 anos atrás. Enviando Jesus por você. E para você. Não significa... O que está falando aí é que através de um singular ato de justiça. Um ato de justiça veio a graça sobre todos. Não estou falando para os da igreja. Para aqueles que vão no seu grupo vida. Para aqueles que jejuam. Para aqueles que oram. Para aqueles que vão na igreja. Não. Veio para
todos os homens para a justificação da vida. Muitas pessoas hoje não experimentam a justificação porque eles não entendem o que Jesus já fez por eles. Então eles buscam uma vida de aprovação. Eles querem fazer diversas coisas para poder agradar o pastor, para agradar a família. Só que o fato é que com o ser humano nós nos decepcionamos. Chega um momento que aquele mundo de ato que você está fazendo de bem não é o suficiente. A pessoa olha para você depois de 10 anos e fala assim, você não me serve mais. O que tu vai fazer? Mas e aquilo que eu fiz? O que você fez? Porque ser humano tem uma memória curta no que diz respeito aos pontos positivos na sua vida e aquilo que tu fez. Mas tem uma memória longa quando é para lembrar dos seus defeitos. E é por isso que nós nos agarramos na esperança da glória que é Cristo. É por isso que nós nos agarramos naquele que através de um ato de justiça nos justificou e nos selou através do Espírito para sempre e sempre. Aleluia! Nós temos que crer corretamente. Nós temos que crer o que a Bíblia diz. Nós temos que ler as Escrituras Sagradas para identificar que quando atuamos da forma que atuamos, em justiça, é simplesmente a manifestação daquilo que nós experimentamos na nossa vida. Eu não obedeço aos meus pais porque eu preciso, é porque eu os amo. Eu não dou presente para uma pessoa quando eu vou no aniversário dela porque eu tenho que ir. Aí eu tenho que dar presente, porque se eu chegar de mão vazia é feio. Eu dou presente porque eu quero dar presente, embora algumas pessoas fazem isso. O que vão pensar se eu não levar um presente? Isso está acontecendo no reino hoje. Você não executa as obras ministeriais simplesmente porque o que vão pensar, você faz porque você quer fazer. Porque você tem revelação que você foi chamado para aquilo. Você não depende nem do pastor para fazer o que Deus te chamou a fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Vocês estão comigo aqui? Estão comigo? Olha só, Romanos 19, 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Então agora nós estamos falando de uma identidade. Pecadores é uma identidade. Por causa de um homem, uma identidade foi dada à humanidade de pecadores. Os que ativam o pecado e fazem dessa forma prazer. Prazer deles. Mas por causa de um homem, muitos foram feitos pecadores por causa da desobediência, assim pela obediência de um. Olha só, singular de novo. De um, muitos serão feitos justos. Veja bem, por que está falando no futuro? Porque existe uma condição de você aceitá-lo. E aceitar a ele não é aceitar uma religião. É aceitar o que ele fez por você. É aceitar que ele veio para poder assumir o seu lugar. Aquilo que você merecia, ele jogou sobre ele. A culpa e a miséria que estava sobre a sua vida, ele assumiu para ele na cruz do Calvário. Então ele já garantiu para você o seu acesso direto ao trono da graça. Como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e graça para sermos ajudados em tempos oportunos. Qual que é o tempo oportuno para você ser alcançado com graça e misericórdia? Quando tu precisa, quando tu falha. Tu precisa de graça quando tu falha. Tu precisa de misericórdia quando tu falha. Vocês estão comigo, gente? Estão comigo? Mas é uma briga na nossa mente sobre essa questão de lei e graça. Lei e graça, não, mas o que é lei? Não, pera um pouquinho, mas Deus que deu a lei. A lei é boa, porque as pessoas não entendem a transição dos tempos. Na qual a Bíblia diz que a lei serviu o seu tempo. E que a lei foi um tutor, uma tutora, se é feminino, podemos usar a lei como feminino. O que um tutor faz? O que uma babá faz?
ela cuida da criança até a mãe chegar em casa. Mas a babá não tem a habilidade de amar aquela criança como a mãe tem. A babá não tem a habilidade de agir de graça com aquela criança como a mãe tem, porque a mãe deixou uma ordem e ela tem que obedecer à ordem da mãe, porque ela está sendo paga para isso. Então, coisas que a criança faz de errado, ela precisa corrigir, porque ela responde por aquela criança. Mas quando a mãe chega em casa, e mesmo que a criança faça alguma coisa de errado, se a mãe decide operar por graça e misericórdia, ela tem toda a habilidade de assim o fazer, porque aquela criança pertence a ela, e ela faz o que ela quiser fazer. Então a lei, ela veio simplesmente para comportar, suportar e guiar o povo a um tempo, até que a promessa se manifestaria. E quem é a promessa? Oh my God, será que vocês entendem o que eu estou falando, gente? Oh Jesus, o povo de Deus tem que entender isso. Que a graça não é uma mensagem de conformismo. A graça não é uma mensagem que te libera a fazer de acordo com as suas paixões mundanas. Não! A graça é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de oportunidade. É uma mensagem que te traz por amor. É uma mensagem que te faz ofertar na casa do Senhor, não porque tu precisa para que a janela do céu seja aberta. A janela do céu está aberta para você, porque o sangue de Jesus te selou. O teu dízimo não determina se a janela do céu vai abrir ou não. Existem muitos por aí que não creem nisso. Pois eu creio e engula. Vou falar como Zagalo, tem que me engolir. Se você não dizima, você está sendo ignorante quanto a um princípio lindo da semeadura. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, faz você colher em lugares que você não plantou, se Ele precisa. Ele te alcança no meio da tua miséria, no meio do teu lixo, no meio da tua mentira, como foi com Abraão, mentindo que Sara era irmã dele. E mesmo assim faz com que ele saia 2 vezes das terras na qual ele mentiu. Uma primeira vez foi com o faraó. Sai rico de lá, depois de ser um mentiroso. Que Sara era irmã dele. Sara era meia irmã dele. Mas uma vez que tu pega a sua meia irmã e leva para a cama, tu tem que escolher. Ou ela é tua irmã ou ela é tua mulher. Não tem como ser os dois. E no meio do lixo, no meio da miséria de Abraão, ele ainda fala para um rei na segunda oportunidade chegar e se ajoelhar para que o sacerdote Abraão pudesse orar e abençoar ele. E o rei fala: mas o que eu fiz de errado? Não importa, eu tenho um pacto com ele, não contigo. Oh my God, quando Deus te sela e quando Ele tem um pacto contigo, nem as suas atitudes pode cancelar o que Deus tem para você. Todos nós estamos em construção. Todos nós estamos em um processo de aprendizagem. Você já imaginou se Deus fosse te julgar por tudo que você viesse a fazer de errado? Ninguém estaria qualificado para estar aqui, nem eu, Jesus. Porque quanto mais é dado para você, mais você é. Imagina em cima de mim. Graça é uma mensagem que te libera a cumprir tudo que você precisa cumprir, não porque você precisa, mas porque você tem o desejo de agradar o seu Deus. Aleluia! O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Ame ao Senhor de todo o teu coração. Aceite a palavra dEle. Aceite aquilo que Jesus fez. Jesus fez para que você não precisa fazer. Agora você se agarra em Jesus e confessa as promessas de Deus na sua vida. My God. Qual que é o significado de justiça? Essa justiça que as Sagradas Escrituras falam aqui, somos. Nós somos feituras, nós somos justiça de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Qual que é o significado de justiça? Anota aí se você está anotando. Significado de justiça. Virtude, chama de virtude. Virtude moral
pela qual se atribui a cada indivíduo o que lhe compete, praticar a justiça. Deus te justifica para que você possa ser um praticante dela. Você não pratica ela para você ser justo. Ele te justifica e agora que você é justo, agora pratica ela. É só o cristianismo que faz isso. É só Jesus que faz isso. É uma coisa de pegar um bandido do mais alto nível, na cadeia, liberá-lo e tirar toda a culpa de cima dele e agora falar assim, agora pratica a justiça. O mundo espera que você prove primeiro a sua mudança, para que eles possam crer em você. Jesus crê em você primeiro. E ele te ajuda no processo de mudança. É isso que muitas igrejas e ministros têm perdido o foco. E têm colocado um peso nos ombros das pessoas. E feito da vida delas uma vida miserável. Sabe por quê? Porque a decepção logo vem. Logo vem. Porque não dão conta de cumprir com tudo que eles querem que você cumpra. Nem eles dão conta. Mas como eles têm o microfone. Sinônimo de justiça. Isenção. Jesus te isentou. Essa palavra está certa? Te isentou. Ah, mas ele fez, foi lá e fez, a culpa não é dele, é culpado. Porque a palavra de Deus fala assim, que o diabo vai todo dia. O que fala lá? Você sabe a escritura? O que fala lá? Fala para mim. Que ele se apresenta. Vamos, gente. Na presença de Deus. Como acusador. Todos os dias. Tem um acusador. Falou isso tudo que eu acabei de falar, que vocês não entenderam nada. Tudo. Sabe o que Jesus fala? Está isento. Está isento. Mas ele vai continuar fazendo porque ele é fraco. Problema meu. Está isento. Já paguei por tudo. Deixa que eu lido com ele. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão bem alto, com certeza que você tem filho. Amém. Baixa a mão. Seu filho faz bagunça, e faz bagunça, e faz bagunça. Meu Jesus, tem uns que é mais atentado que os outros, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E tu corrige o teu filho da forma que tu quiser. Mas se alguém se levantar para poder tocar no seu filho, embora ele seja arteiro ou arteira, se alguém se levantar e você vê que aquele alguém pegou na orelha do teu filho, eu não tenho filho não, mas eu sou filho. Eu lembro um dia que o meu tio me pegou. Eu não era fácil não. Até hoje não sou muito fácil. Mas eu lembro do dia que o meu tio me pegou. Quando meu pai ficou sabendo, ele nem procurou saber qual era a minha culpa. Vocês entenderam? Eu acabei de falar. Ele nem procurou saber qual era a minha culpa para poder dar razão para o meu tio por ter feito o que ele fez. Ele foi direto no meu tio e disse assim, tu não tem o direito de tocar nele. Por quê? Porque ele é meu filho. Mas ele fez isso. He's my son. Ele é meu filho. É assim que Jesus se estende como intercessor do lado do Pai dele. Quando o diabo se apresenta, ele fez isso, eu vou lá agora, eu vou esmagar com ele. Não. Para que serve o amor de Deus se não é para te proteger no momento que tu precisa? Para que serve o sangue de Jesus se não é para ser um antivírus, para combater os vírus que tentam entrar no teu corpo? Para que serve o amor de Deus se na primeira oportunidade que você erra, Deus também é justiça? Aí as pessoas entendem que a justiça de Deus é fazer com que você pague por aquilo que você merece pagar. Eles confundem. A justiça de Deus é uma justiça praticamente invertida da do mundo. Porque a justiça de Deus toma o lugar, o juiz toma o lugar do camarada que está sendo julgado. Você já viu um juiz, a sua sentença é 50 anos de cadeia.
bate o martelo. Mas é o seguinte, a partir de agora, sou eu que vou para a cadeia 50 anos, porque eu amei muito você. E eu vou pagar por isso, por você. Já viram alguma vez isso acontecer? Só no cristianismo que acontece essas loucuras. É por isso que fala que aqueles que crerão por causa da loucura da pregação. Loucura da pregação. E para mim poder terminar essa primeira parte, domingo que vem eu vou pregar a segunda parte, 2 nações. Essa primeira parte, eu quero que vocês, por favor, abram a Bíblia em Gênesis 25, 21 até 23, e com isso eu vou terminando, mas eu preciso da sua atenção, porque aqui é a chave dessa mensagem. Você precisa entender esse ponto agora. Se você não entendeu nada até agora, understand this, que eu vou acabar vou ministrar para vocês. A chave. Gênesis. Estão aprendendo alguma coisa aqui hoje? Gênesis 25, versículo 21 ao 23. Presta atenção nesse negócio aqui. É loucura, mas é bom, é coisa boa. Presta atenção nesse negócio aqui. Gênesis 25, 21, 22. Jonadab, você vai gostar desse negócio aqui. Você que é estudioso da Bíblia, você vai gostar desse negócio. Presta atenção. Você também vai, Zé, gostar desse negócio aqui. Não entende nada, mas tá bom. Amém. Gênesis 25, versículo 21 a 23. É aqui onde eu entro no tema as 2 nações. Ok? Termino próximo domingo. Portanto, não falte. Porque senão, a sua santidade diminui um pouquinho. Você vê como agora arrepia? É. Meu Deus. 25, 21, 23. Diz assim. E Isaac, diga Isaac. Mas é mais forte, amado. Isaac orou. O que ele fez? Quem orou? Insistentemente ao Senhor por sua mulher. Você vê que ele não orou uma vez. Ele orou insistente. A gente tem que valorizar as palavras, os detalhes da Bíblia, para a gente poder ter revelação. Você vê, quando eu leio a Bíblia, eu não leio apenas por fator histórico. Eu leio para buscar a revelação daquilo que Deus está tentando passar. Insistentemente ao Senhor por sua mulher. Porquanto ela era, quem era estéril? A mulher de quem? E ele orou de que forma? Insistentemente. E o Senhor ouviu as suas orações. Existe um poder quando você é insistente. Deus ama gente insistente. Até quando você insiste no ministério, quando o ministério te decepciona muitas vezes. Quando você insiste no teu casamento, quando parece que as esperanças já se foram. Quando você insiste no seu filho, por mais perdido que ele esteja, você não abre mão dele. Quando você insiste com os teus pais, quando você insiste no teu emprego, embora muitas perseguições, quando você insiste com aquela amizade, tem coisa que não é digno de se insistir. Mas quando vale a pena insistir, você sabe lá no teu coração, há algo que alimenta aquela esperança. Porque quando não tem aquele algo que alimenta a sua esperança, é o seguinte, se você está na estrada e você nunca chega no ponto final, então você tem que considerar que talvez você esteja na estrada errada. Então você não insiste. Eu estou querendo ir para a Flórida e pego a Parkway North, eu nunca vou chegar na Flórida. Então eu tenho que entender que eu estou no caminho, então eu não vou continuar insistindo. Isso é burrice. Isso é estupidez, tolice. Ok? Mas quando você vê que vale a pena insistir em algumas coisas, vê aquela esperança no teu coração, vale a pena. E Deus tem prazer na persistência de algumas pessoas. Eu estou falando profeticamente com alguém que está aqui. Eu estou falando profeticamente com alguém que está aqui. E eu vou te chamar, assim que eu terminar, para vir aqui para me orar por você. É profeticamente, estou falando com alguém aqui. Ó. Tem poder na sua persistência. Você não desista. Não desista. Tem poder na sua persistência. Tem poder na sua insistência. Pergunta para Jacó se não é assim. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Mas Jacó, deixa eu... Não. Me abençoa e muda meu nome.
insistência da oração fez com que Rebeca, sua mulher, concebesse. A sua insistência gera. A sua insistência produz. A sua insistência, quando você libera a palavra, essa palavra não volta vazia, mas ela efetua com o propósito na qual você a enviou. E os filhos lutavam dentro dela. Diga, os filhos lutavam. Duas crianças que lutavam. Algumas versões falam brigavam entre eles. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações. Diga duas nações. Mas diga mais forte, diga duas nações. Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Diga assim, olha: duas nações, dois povos, agora estão juntos, mas se dividirão. Cada um vai correr o seu curso. É isso que está dizendo aqui. E olha só, e olha só, e olha só. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Nós conhecemos a história e sabemos de Esaú e Jacó. E sabemos como Esaú negocia a primogenitura dele por não a valorizar e jogar um joguinho com Jacó, embora ele não tivesse a consciência da seriedade da brincadeira dele. Mas Jacó levou a sério. Pode dizer uma coisa: cuidado com as suas brincadeiras, porque sempre tem alguém levando a sério a sua brincadeira. Cuidado. O meu ponto é o seguinte: quando você fala de duas nações, você está falando o seguinte: que se são duas nações, existem uma filosofia diferente, existe uma crença diferente, existe uma conduta econômica dentro de uma nação que a outra não tem. Existem leis, existem culturas, existem a forma educacional que um país tem e o outro é diferente. Quando você fala de duas nações, você está falando exatamente de duas coisas diferentes, que embora efetuando com um propósito, efetuam de forma diferenciada. O Brasil tem um sistema educacional diferente da América, embora eles pensam que estão educando, embora a América pensa que está educando, e ambos estão educando de conformidade com aquilo que eles creem o que é educação. Possui uma filosofia, possui uma crença, possui uma linguagem diferente. No Brasil, Portugal se fala portu, mas em América se fala inglês. Duas nações, dois povos. Dentro de você, muitas das vezes, o exemplo que eu quero te dar de forma prática: eu sou brasileiro, nasci no Brasil, vim para os Estados Unidos da América. Quando eu cheguei nos Estados Unidos da América, eu cheguei em uma outra nação que possui uma filosofia diferente, que possui uma cultura diferente, que possui uma linguagem diferente, que possui uma educação diferente, que possui crenças diferenciadas que no Brasil, embora em alguns sentidos são similares, mas é um outro país. Sistema econômico é diferente, sistema de impostos é diferente, é tudo diferente. Então, se eu quiser viver a minha vida na América como um brasileiro, mediante a cultura do Brasil, filosofia do Brasil, crença do Brasil, educação do Brasil, tudo, se eu quiser fazer isso, meu amado, não vai funcionar. Eu vou acabar voltando para o Brasil, porque essa nação vai ser mais forte no meu coração. Ou senão, eu vivo a minha vida como as pessoas vivem na América, como americano. Então essa nação vai se tornar mais forte do que a minha nação brasileira. Mas a verdade é que duas nações não podem ficar dentro de você. Não pode, tu tem que fazer a sua escolha. A sua conduta de vida, você tem que fazer a sua escolha. Esaú representa a lei, representa o mundo das obras, a nação das obras.
não dependia de ninguém. Ele era dono do próprio nariz. Quem me importa essa primogenitura? Quem me importa? Ele era autossuficiente. Se alguém chegasse na minha empresa para poder conseguir emprego, e nessa fila tem Esaú, e nessa fila tem Jacó, eu daria emprego para Esaú, porque Esaú sabia trabalhar muito bem. Jacó só ficava de buchinche com a mãe dele. Jacó ficava de fofoquinha com a mãe dele, vendo qual seria a próxima trama. Mas uma coisa que Jacó tinha, que Esaú não tinha: Jacó tinha um coração transformável. Jacó valorizava a primogenitura. Jacó fazia as tramas dele para poder adquirir aquilo que ele estava perseguindo. Ele era insistente, ele era persistente dentro daquilo que ele valorizava. E ele valorizava a promessa que vinha através do pai dele. Jacó era uma pessoa que Deus poderia trabalhar. É a nação que representa a nação da graça. Jacó precisava de graça. Esaú não precisava disso muito. Dentro da consciência dele não precisava. Ele sabia muito bem como fazer as coisas. Até o pai dele gostava mais dele. Porque as pessoas muitas das vezes são mais atraídas pelas pessoas que obram, pelas pessoas que gostam dela. Essa lei, ela é atraente. Essa lei é atraente. Às vezes, não, porque eu fiz. Não, porque não, eu mereço. Olha o que eu fiz no ministério. Não, as pessoas têm a tendência de desenvolver Esaú na vida delas. Mas uma coisa eu te digo: se você abre o seu coração para a graça, não tem como duas nações estarem dentro de você. Uma nação é Esaú, outra nação é Jacó. Mas uma coisa eu sei, que Esaú, a lei, tem que servir até que a promessa seja manifesta, que é Jesus, que é a graça. Então a graça é mais forte, mais poderosa do que Esaú, do que a lei, do que as obras. Aleluia! Graça é mais forte que lei. As pessoas tentam usar de lei porque elas pensam que é a forma forte de manipular as pessoas. Mas graça é a forma forte de conquistar as pessoas através do livre-arbítrio e através da compaixão, bondade e amor de Jesus. Aleluia! Duas nações. Graça é a nação que tem que estar dentro do coração. É a nação do crer em Deus. É a nação da segunda oportunidade. É a nação do número 2. Você pode ver que não foi Ismael, foi Isaac. Você pode ver que não é Esaú, é Jacó. Você pode ver que não é o primeiro Adão, mas é o segundo Adão. Você pode ver que não é o primeiro nascimento, aquele que nasce da água, mas aquele que nasce do Espírito, o segundo nascimento. Você pode ver que não é a Jerusalém terrestre, mas é a nova Jerusalém que desce do céu ataviada. Aleluia! Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.